Olá, graça e paz, que bom ter você aqui no nosso Quinta Feliz. Juntos nós podemos criar uma atmosfera de casa, uma atmosfera de família. E por falar em família, em casa, sabemos que Deus nos planejou para vivermos em família. Casa, família é algo que nos faz pensar em amor, em segurança, em proteção, em diálogo, aconchego, paz e consolo. Mas nem todas as famílias desfrutam disso. É possível que dentro de muitos lares e famílias hajam divisões, hajam discussões, ciúmes, invejas, traições e até mesmo abandono. O cada um por si, o isolamento, a busca pelo é meu, é para mim, tem enfermado muitas famílias. Sem contar que uma pessoa vivendo para si dentro de uma família já enfraquece o todo. E o tema da nossa reflexão de hoje é: saia do seu mundo. Nós temos a facilidade de criar o nosso próprio mundo, desconectando a nossa identidade de filhos de Deus, de vítimas das nossas feridas e circunstâncias. Então chegou a hora de sair da identidade de vítima ou de qualquer outra que nos roubou a verdadeira identidade que nós temos em Deus. Este comportamento de entrar num mundo só nosso nos cega, nos adoece e nos influencia a adoecer o outro. Nos cega a despeito do nosso potencial que está em nós e que, através de algumas circunstâncias vividas nos processos diários da nossa vida, pode ser despertado. Ao invés de nos tornarmos vítimas dos acontecimentos, nós podemos nos encorajar ao ponto de não sermos abatidos, mas fortalecidos. O vencedor é alguém que desenvolve um comportamento de enxergar dentro das adversidades as muitas possibilidades. Alguém já disse que vencedores vencem dores. O vitimismo nos impede, e impede tanto que nos cega a ponto de não enxergarmos as oportunidades dentro das adversidades e dentro dos processos que vamos vivendo na nossa caminhada. Hoje, o que eu posso dizer para você é que você tem a oportunidade, dentro das suas próprias dificuldades, de ousar rompendo com seus padrões limitantes. E nós queremos começar esta reflexão falando sobre o nome. O livro que eu quero ler é o livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 27, e eu sei que você conhece muito bem essa história. O personagem é Jacó, e ele está num momento muito decisivo da sua vida, achando a oportunidade dentro de uma crise. Está escrito assim: perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então, quando olhamos aqui, num todo dentro da palavra de Deus, nós entendemos que Deus deu poder a Adão para dar nome às coisas. Nós criamos o mundo pelo nome que nós damos às coisas. Adão deu nome aos animais, à sua esposa e aos seus filhos. Nós recebemos essa autoridade de dar nomes às coisas, aos filhos e até mesmo ao cônjuge. Isso fala da importância de dar o nome adequado para cada coisa, para as pessoas e para tudo aquilo que nos foi confiado. Qual é o nome que você dá ao seu trabalho? Qual é o nome que você dá à sua casa? Qual é o nome que você dá aos seus pais, aos seus filhos? Qual é o nome que você dá à sua esposa, ao seu marido? Nós definimos o nome das coisas, das situações e das pessoas ao nosso redor. Quando uma coisa não tem nome, é fato de que ela não tem existência. E se não tem existência, não tem também procedência. Quando algo não pode existir, também não pode ter nome. Como algo vai existir se esse algo não tem nome? E se não tem existência, não há, claro, procedência. Como nós podemos definir algo se de alguma maneira não há como descrevê-lo? Por isso, tento explicar para você que se algo não existe,
Se algo não tem existência, não tem também procedência. E não há como descrever algo que nós não podemos enxergar, algo que não tem existência. E assim nós concluímos que nós temos autoridade, recebemos de Deus a autoridade para dar nome, a autoridade para dar identidade aos nossos filhos. O progresso, a saúde emocional, incluindo até mesmo a autoestima dos nossos filhos, depende do nome que pronunciamos sobre eles. A autoestima de um filho está ligada e depende muito da pronúncia, depende da confiança de fé que é depositada sobre ele. O homem dá nome e identidade aos seus filhos. Isso pode levá-los mais cedo ao conhecimento e também à conexão com a sua verdadeira identidade. Eu quero te pedir que você fique ligadinho nesse assunto, que você não saia daí, que você não perca a paciência, mas que juntos nós possamos construir esse assunto, porque ele é de muita relevância, não apenas para a sua casa, para a sua família, mas também para o seu casamento, para o seu ministério, para o seu trabalho, para tudo aquilo que Deus te confiou. Quando nós conhecemos a nossa verdadeira identidade, ela se torna inquebrável, nos capacitando a vencer as tentações e não ficar mendigando amor, não ficar mendigando aprovação, não ficar mendigando atenção. Por que muitas pessoas nesse tempo estão à procura, estão mendigando amor, estão mendigando atenção, até mesmo essa aprovação, porque elas não conhecem a sua verdadeira identidade. E com isso eu quero falar um pouco sobre Jesus, naquele momento em que ele foi batizado por João Batista. A Bíblia fala que desce uma pomba sobre Jesus e também uma voz diz para ele, assim, que ele é o Filho amado. Jesus saiu dali do Jordão e ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. E ali ele foi tentado durante 40 dias e 40 noites pelo diabo. O diabo quis tocar em Jesus. Ele colocou as suas armadilhas através de tentações. E qual eram as tentações? Cobiça, prazeres, poder. Mas mesmo Jesus estando num momento de fragilidade, porque há 40 dias e 40 noites ele não comia, mesmo ele estando em um momento de fragilidade, ele venceu cada tentação. E por que ele conseguiu vencer cada tentação? Porque ele estava conectado na fonte de poder, ou seja, na sua identidade como filho de Deus. Quando o diabo disse, se tu és filho de Deus, quando o diabo preparou aquela armadilha para Jesus, ali no deserto, dizendo para ele, se você é filho de Deus, Jesus disse então para o diabo, você chegou atrasado, Satanás. Aqui não tem mais como você tentar me enganar. Eu já sei que eu sou um filho amado. Eu já sei que eu sou filho de Deus. Então sua tentação não tem poder sobre mim. Eu não estou carente dos seus elogios. Eu não estou necessitado das suas ofertas. E assim como filhos de Deus, nós podemos proceder, conhecendo a nossa identidade, assim como Jesus fez, dizer para Satanás, ou falar para ele que ele já chegou atrasado na nossa vida, que ele não tem esse poder, que nós não estamos carentes de nenhum elogio, que nós não estamos necessitados de nenhuma das suas ofertas. Ele tentou, Jesus, ele tentou de alguma maneira fazer com que Jesus esquecesse a sua verdadeira identidade. Mas o diabo, ele não conseguiu, porque Jesus não estava carente de elogios. Jesus, mesmo num momento de fragilidade, de sua carne estar fraca, ele não caiu na proposta, ele não caiu na armadilha das ofertas de Satanás. O diabo, ele sempre vai procurar, ele procura a todo custo mudar a nossa identidade de filhos de Deus. Ele pode tentar fazer isso nos consagrando com nomes ou com outros nomes. Nabucodonosor, ele tentou fazer isso com Daniel. Ele tentou trocar o seu nome, consagrando Daniel com o nome de um deus babilônico. Mas Daniel tinha uma identidade profunda demais. Daniel tinha uma identidade verdadeira em Deus para se abalar com um novo nome que Nabucodonosor tentou lhe dar. Sabe, o diabo ele quer nos dar um nome, o diabo ele quer nos dar um rótulo, o diabo quer nos dar um apelido, mas quem dá nome ao filho não é um estranho, quem dá nome ao filho é o pai.
Quem nos dá o nosso nome é Deus. Deus que escolhe o nosso nome. Por isso a palavra diz que Ele nos conhece pelo nome, porque Deus nos deu um nome. Deus, o Pai, nos conhece pelo nome. E em alguns momentos nós vamos ver na própria palavra de Deus que foi necessário que Deus mudasse os nomes de algumas pessoas. E Ele precisou fazer isso para conectar essas pessoas ao seu destino. Abrão, ele se tornou Abraão. Sarai se tornou Sara. Radassa se tornou Esther. Nós vamos ver Simão se tornando Pedro. Jacó, ele queria ser Esaú, seu irmão. Ele tentou ser Esaú diante do seu pai. Jacó queria estar, ou ele queria ficar no lugar do seu próprio irmão. Mas Esaú não tinha o caráter que Deus queria para Jacó, para conectá-lo ao seu propósito, conectá-lo ao seu destino. Por isso, ao invés de chamar Jacó de Esaú, como ele queria, Deus chamou Jacó de Israel, príncipe de Deus. O mundo que criamos, dentro do que vivemos, é mais forte e ameaçador do que tudo aquilo que nos acontece. Muitas vezes não é tão forte o que nos acontece como o mundo que nós criamos, dentro daquilo que nos aconteceu, dentro daquilo que ameaçou a nossa existência, ameaçou o nosso propósito. Nós criamos fortalezas através das decepções. Nós criamos resistência através das frustrações que vivemos e podemos criar um mundo onde nós passamos a nos ver como vítimas de tudo. Você, através do Espírito Santo, é a única pessoa que pode dar o nome certo para tudo aquilo que te aconteceu. Você, através do Espírito Santo, é a única pessoa que pode decidir o nome daquilo que você viveu, o nome daquilo que você enfrentou, daquilo que te aconteceu e até mesmo de tudo aquilo que está ao seu redor. Não é simplesmente um nome, não é simplesmente um título que define uma pessoa, mas uma pessoa que define o seu nome, uma pessoa que define o seu título. E enquanto nós vivemos como vítimas dentro do nosso mundo, nós estaremos distante da nossa verdadeira identidade em Deus. E eu te digo que ao invés de reclamar, você pode aprender a ser grato. Quando nós aprendemos através da gratidão, a gratidão dá nome às coisas. E eu queria falar aqui sobre um certo homem, através de um momento em que ele viveu na sua vida, através de um acontecimento na sua vida, como ele expressou a sua gratidão. E como através daquela gratidão ele deu um nome para quem ele era. E ele deu um nome para aquilo que ele viveu. Um certo homem, ao ser roubado, ele disse: primeiro, agradeço a Deus por não ter sido roubado antes. Segundo, agradeço porque levaram minha bolsa, mas não levaram minha vida. Terceiro, agradeço porque levaram tudo que havia na minha bolsa, mas não levaram muito. Quarto, agradeço por ter sido roubado e não ter sido eu, o ladrão. Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e aquilo que nós vivemos, aquilo que nós enfrentamos, nós damos o nome que nós queremos, nós damos um nome que vai nos definir. Você é quem dá nome ao que você vive. Criamos tudo pelo nome que nós damos. E o que damos nome se torna segundo o seu nome. Quando nós falamos essa casa é um inferno, nós estamos dando nome para a nossa casa. Esta família é verdadeiramente imprestável. Você está dando nome para a sua família. Este emprego é uma escravidão. Esta vida é só sofrimento. O que você dá nome se torna segundo o seu nome, segundo o nome que você batiza. Jacó, ele foi alguém que enfrentou problemas muito sérios em família, gerados por um desequilíbrio familiar. Ele já nasceu recebendo o nome Jacó, que significa enganador, trapaceiro. Desde cedo, nós percebemos na história de Jacó que ele queria o lugar do seu irmão. O fato da sua mãe ter preferência por ele e o pai pelo irmão criou um cenário de disputas, criou um cenário de competições e engano.
Jacó teve episódios na sua vida onde a sua identidade passou por intervenções que quase alterou a sua história e a história da sua própria descendência. Jacó chegou a se passar por seu irmão Esaú para enganar o seu próprio pai no desejo de receber a bênção que por direito seria de Esaú. Aquela bênção que era chamada de bênção da primogenitura. A identidade de enganador foi gerenciando a vida de Jacó por muitos anos, despertando o ódio do seu irmão Esaú, a ponto de, quando Jacó então engana o seu pai, colocando-se no lugar de Esaú para receber a bênção da primogenitura que pertencia a Esaú. Esaú foi despertado por um ódio tão grande que levou Jacó a ter que fugir. E Jacó fugiu 20 anos da sua terra. Jacó mudou a sua identidade. Ali ele foi estimulado a deixar acontecer tudo o que ele desejava. Ele foi estimulado a deixar acontecer o que ele queria, o que ele sentia. E ele sentia o desejo de estar no lugar do seu irmão. E aqui eu quero abrir, claro, um parêntese para essa hora que nós vivemos. Quem vive pelo que sente acaba fazendo aquilo que não deve. As pessoas nesse tempo, elas têm sido estimuladas a fazerem o que sentem para suprir as suas carências, para suprir os seus desejos. E foi assim que aconteceu com Jacó. Jacó foi estimulado pelos seus desejos, foi estimulado por sua mãe para se colocar no lugar do seu irmão. E aquele estímulo era para que ele suprisse um desejo seu, suprisse uma carência sua. E as pessoas estão do mesmo modo nesse tempo, sendo estimuladas a viverem aquilo que sentem, aquilo que quer para suprir as suas carências. As pessoas estão sentindo um monte de porcaria dentro de si e estão vivendo do que sente. Judas, ele sentiu vontade de trair Jesus e traiu. Pedro sentiu necessidade de negar Jesus e negou. Jonas sentiu que não deveria ir para Nínive e parou num lugar onde ele mesmo chamou de inferno. Aminon, filho de Davi, sentiu vontade de estrupar a própria irmã e estuprou. A gente sente um monte de vontade que não presta, que pode afetar a nós, que pode afetar a nossa família, que pode afetar outras pessoas. E foi assim com Jacó. Jacó, infelizmente, teve essas dolorosas experiências, mas ele aprendeu. E eu quero aqui, nesta hora que nós estamos refletindo sobre isso, dizer que nós precisamos aprender com aquilo que muitas vezes nós somos estimulados a fazer, que trouxe sobre as nossas vidas experiências negativas, experiências dolorosas. Nós precisamos aprender. Jacó aprendeu a ponto de não permitir que isso continuasse se repetindo na sua família. Quando o seu último filho nasceu, a sua esposa Raquel sofreu tanto no parto que ela, antes de morrer, batizou o seu filho, dando-lhe o nome de Benoni, que significava filho da minha dor, filho do meu trauma, filho do meu sofrimento. Quando Jacó percebeu aquilo, que Raquel estava batizando o seu último filho ali, com o nome da sua dor, com o nome do seu trauma, Jacó imediatamente, sabendo que a história iria se repetir, ele interrompeu aquilo e ele deu um novo nome para aquele filho. Quantas coisas na sua vida você deu o nome a partir da sua dor? Quantas coisas na sua vida você deu o nome a partir da sua frustração? Deus tem um nome, Deus tem um ressignificado acerca de você. E isto vai depender muito da decisão de sair do mundo onde você se estabeleceu como vítima. Qual é o seu nome? Você se responde sendo quem? Porque em algumas situações uma renomeação se torna necessária na nossa vida.
Porque muitas vezes nós mesmos estamos nos definindo aos nossos próprios olhos, ou aos olhos do que as pessoas nos apelidaram, ou aos olhos do que as pessoas nos rotularam. Nos posicionamos muitas vezes como covardes, nos posicionamos como carentes, como egoístas, como fracos, como cegos, enganadores, medrosos, usurpadores, enquanto nossa verdadeira identidade não é essa. Nós muitas vezes precisamos passar por um verdadeiro encontro com Deus para que venhamos enxergar quem nós nos tornamos. Podemos nos surpreender se, quem sabe, agora fizermos uma avaliação sincera sobre a nossa identidade, sobre quem nós nos tornamos, sobre quem nós somos agora. A nossa crise pode nos dar uma falsa identidade. Jacó entrou no mundo em que ele mesmo havia construído, impulsionado por más sugestões e pelas escolhas que ele foi fazendo, sugestionado na sua vida. Nós não ficamos para trás. De humildes, talvez nos tornamos orgulhosos. De sinceros a estúpidos. De vítimas a agressores. De oprimidos a opressores. O nome de Jacó, como eu disse, significava trapaceiro. Nós agimos sempre como nós pensamos que somos. Quando alguém chamava Jacó, ele se lembrava de quem ele era. Ele se lembrava do significado do seu nome, trapaceiro. E o seu comportamento gerou uma cultura de engano ao redor dele. Ele vivia um grande problema, até que tudo muda. Este é o tempo de tudo mudar na sua vida. Será que aí, nesta hora, de onde você me escuta, de onde você me ouve, você pode trazer essa verdade para a sua vida? Você pode trazer essa oportunidade de Deus para dentro da sua vida? E você pode dizer: este é o tempo de tudo mudar na minha vida. Este é o tempo em que Deus quer mudar tudo na minha história. Jacó estava voltando para a sua terra, daquela fuga. Uma fuga que já durava 20 anos. E ele se encontra com um anjo. Ele luta com o anjo a noite toda. Mas Jacó se agarrou a esse anjo de tal maneira. E foi uma luta tão intensa que a Bíblia vai dizer que num determinado momento, já estava na hora, o dia já estava amanhecendo. O anjo precisava retornar. E Jacó disse para ele: eu não te soltarei, eu não te largarei, enquanto você não me abençoar. E aquele anjo foi vencido pela persistência de Jacó, porque Jacó sabia que aquela era a hora que a vida dele iria mudar. Aquela era a hora que ele tinha a oportunidade diante dele de mudar a sua história, de mudar a sua vida, de voltar para a sua terra, não sendo aquele Jacó que saiu, mas de voltar para a sua terra, de encontrar com seu irmão Esaú, sendo um Jacó transformado. Sendo um Jacó que carregava um novo caráter, sendo um Jacó agora que verdadeiramente estava disposto a viver o destino que Deus tinha para ele, o propósito que Deus tinha para ele. E ele ali lutando com o anjo, ele disse: eu não te solto enquanto você não me abençoar. E a Bíblia vai dizer que o anjo foi vencido pela persistência de Jacó. E Jacó saiu de casa trapaceiro, mas ele não voltou igual. Ele não voltou para a sua terra sendo trapaceiro. Ele já não encontra com seu irmão sendo Jacó enganador, sendo Jacó que não podia achar uma oportunidade que já levaria vantagem sobre ela. 20 anos e ele não queria reencontrar seu irmão com aquela marca, com aquele nome de trapaceiro, com aquela conduta de enganador. O anjo entendeu que Jacó não queria carregar e viver mais de uma falsa identidade. Qual é o seu nome? O anjo perguntou. Jacó. E o anjo disse: eu vou mudar o seu nome e você será Israel. Ele estava se libertando da mentira que ele creu durante tantos anos na sua vida. Ele estava se libertando daquele rótulo, ele estava se libertando daquela falsa identidade, até porque, num determinado momento, ele nem queria ser Jacó.
Num determinado momento, ele insistiu em ser Esaú, ele se passou por Esaú. Aquele nome não era sua verdadeira identidade. Jacó saiu dali mancando após aquela luta. A Bíblia nos conta que o anjo feriu Jacó na sua coxa. E Jacó então sai dali mancando. E Jacó mancou para o resto da sua vida. E eu entendo que quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, isso nos faz andar diferente. Quando Jacó sai dali mancando e mancou para o resto da vida, ele passou a andar diferente. Mas porque aquele verdadeiro encontro com Deus fez com que Jacó andasse diferente. Para começar uma nova vida, para começar uma nova história, Jacó precisava que o seu nome fosse conectado à sua verdadeira identidade em Deus. Sua verdadeira identidade liberou o seu verdadeiro destino, a sua verdadeira vocação. Seu nome te faz conhecer a sua verdadeira identidade. Seu nome te coloca diante da sua verdadeira vocação, a ponto de você conhecer através da sua identidade quem você é e o que você veio fazer, quem você é e o que você pode realizar. Porque quem somos vai definir tudo o que nós fazemos. Você pode estar agindo fora da sua identidade. Quem sabe você pode estar agindo fora da sua identidade há muitos anos. Quem sabe você pode estar agindo fora da sua identidade desde que você nasceu, porque quem sabe como Jacó, você recebeu um rótulo, um título de trapaceiro, de enganador, de mentiroso, de vaidoso, de avarento, de covarde, de medroso. Eu não sei, mas esta fuga precisa acabar. Jacó fugiu 20 anos, mas ele teve que voltar. Ele teve que arrumar a bagunça que ele tinha causado na família dele. Muitas vezes nós causamos bagunças na nossa família. Nós tiramos a nossa família do centro daquilo que seria a paz, daquilo que seria a prosperidade, daquilo que seria uma família feliz, por causa daquilo que a gente faz, por não conhecer a nossa verdadeira identidade, por um caminho de fuga que nós entramos, por um caminho onde nós roubamos a paz da nossa família, ou alguém que está dentro da nossa família, que não conhece a sua verdadeira identidade, também pode vir e fazer como Jacó fez, roubar a nossa paz. Então, quem sabe, você pode ser alguém que causou bagunça na sua família por não conhecer a sua verdadeira identidade, ou você pode ser esse alguém que está afetado por outro, que bagunçou a sua vida, e você pode estar vivendo coisas que não combinam com você. Você pode estar vivendo coisas que não combinam com o propósito que Deus fez com você, com o destino para o qual Deus te criou. A nossa sociedade está vivendo uma crise de identidade, mas eu quero te lembrar, Jesus veio ao mundo para dizer quem nós somos. Jesus veio ao mundo para nos transportar para a nossa verdadeira identidade. Você e eu, nós não podemos ser quem Deus deseja, até que nós saibamos como nós nos chamamos. Quem é você para Deus? Qual é o seu nome? Liberte-se dos rótulos que você te deu, ou até mesmo dos rótulos que alguém colocou sobre a sua vida. Liberte-se dessa identidade que não é sua. Você é alguém que foi criado para ser original. Deus não fez cópias de você. Assim como Deus não fez cópias de mim, não fez cópias do outro. E eu volto a te perguntar, algo que foi perguntado para Jacó: qual é o seu nome? Seu nome, Jacó, agora será Israel, príncipe de Deus. E ao se ver como um príncipe de Deus, você vai parar de enganar as pessoas. Você vai parar de dar tombo nos outros. Você vai parar de falar mal das pessoas. Você vai andar como um príncipe, porque é isso que você é. Qual é o seu nome? Seu nome, Jacó, agora será príncipe de Deus. As pessoas colocam rótulos em nós. As pessoas nos apelidam. Qual é o nome? Qual é o seu nome? Não é o nome que as pessoas te chamam. Eu não estou te chamando, eu não estou perguntando qual é o nome que as pessoas te dão. Eu estou perguntando qual é o seu nome, qual é o nome que você responde por ele.
Porque as pessoas podem te rotular, e quando as pessoas te rotulam e perguntam quem é ela, podem dizer, ela é bipolar, ela é estressada. Ela é uma pessoa que vive sem rumo, está sempre dando cabeçada. Quem é ele? Ele é depressivo, ele é grosso, ele é estúpido, ele é alguém que não sabe andar nos trilhos, está sempre colocando a família em apuros, está sempre colocando a família em apertos. Eu quero te dizer algo, você está acima dos nomes que as pessoas te rotulam. Seu nome não é caloteiro, seu nome não é vergonha, não é decepção, seu nome não é endividado, seu nome não é avarento, seu nome não é porco, seu nome não é lento, não é covarde, seu nome não é grosso. Sua vida, sua família, sua história pode mudar sim. Agora, a partir desse momento em que você entende a sua verdadeira identidade. Por isso falei que nós queríamos fazer uma reflexão dentro desse momento aqui, falando sobre o nome. Falando sobre qual é o nome que você responde por ele, qual é o nome que você aceita sobre a sua vida, qual é o nome que você dá para a sua casa, qual é o nome que você dá para o seu trabalho, para o seu salário, qual é o nome que você dá para o seu pastor, para a sua igreja, qual é o nome que você põe nos seus filhos, qual é o nome? Qual é o nome que você responde? Isso pode mudar o seu destino. Quando você se conhece, você conhece o que você veio fazer aqui. Quando você conhece a sua identidade, quando você sabe qual é o nome a qual Deus te chama, você pode viver aquilo que Ele propôs para a sua vida. E eu quero te incentivar nessa hora, para que você reflita, para que você tome a decisão de sair dos rótulos, de sair dos apelidos que te diminuem, sair dos nomes que não combinam com você, que te fazem viver, quem sabe, fora do propósito, viciado, fora do propósito, enganando, fora do propósito, traindo sua esposa, seu esposo, fora do propósito, mentindo para os seus pais, para a sua família, fora do propósito, desviando daquilo que Deus tem para a sua vida, se isolando, se colocando num lugar de fuga, se colocando num lugar de isolamento, num lugar de prostituição, num lugar de dívida, num lugar onde você é visto como alguém que você não nasceu para ser. E por isso eu quero orar por você agora. E eu quero que você tome esse passo de fé. De hoje você se chamar pelo nome, ou responder pelo nome que Deus te chama. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Nós estamos aqui juntos para criar esse ambiente de família, esse ambiente de paz, de consolo, de segurança, de um amor que cuida, de um amor que transforma, de um amor que valida, porque você foi validado no céu. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é quem Deus te chamou para ser. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta hora. Ó Deus, acreditando que assim como Jacó teve a oportunidade de ter a sua vida mudada, de ter o seu caráter transformado, de ter ali, ó Deus, a oportunidade de mudar o seu nome para encontrar o seu verdadeiro destino, que assim seja com este, que assim seja com esta que me ouve, que todo apelido, que todo rótulo, que tudo aquilo que foi gerado em cima de um nome que falsifica a identidade dessa pessoa que me ouve, seja quebrado agora. E que assim como Jacó teve um verdadeiro encontro com o Senhor, que esta que me ouve, possa também ter um verdadeiro encontro com o Senhor. E que ainda que saia marcado desse encontro, saia também transformado. Saia também vivendo a sua verdadeira identidade. Saia para viver aquilo que o Senhor colocou, aquilo que o Senhor pensou, aquilo que o Senhor sonhou para ele e para ela. Pai, no nome de Jesus, nós quebramos as palavras, nós quebramos os nomes que estão desconectados com os destinos proféticos, nós quebramos os nomes que levaram essa pessoa à falência, que levaram essa pessoa ao adultério, que levaram essa pessoa à traição, à prostituição, à escravidão, que levaram essa pessoa a desconectar-se do
do propósito. Quebramos esses nomes agora e validamos essa vida como filho de Deus, como filho da luz, como amado do Pai, como amada princesa do Pai, noiva, escolhida, preparada, santificada. Pai, que cada um seja agora enxertado na videira verdadeira e que tudo aquilo, ó Deus querido, que era morte, que tudo aquilo que gerava morte nessa vida possa ser arrancado, que tudo aquilo que era vergonha, que tudo aquilo, ó Pai, que era ilusão, que tudo aquilo que vinha em nome da tentação, trazendo prazeres, trazendo cobiça, trazendo, ó Deus querido, algo para essa vida que a colocava num lugar abaixo daquilo que o Senhor chamou para que ela seja, possa ser destruído agora e que o Senhor eleve essa pessoa à posição de filho de Deus, de amada do Pai, e que elas possam viver em comunhão com o Senhor. Esta é minha oração, Pai, crendo que cada um, nesta hora, foi conectado ao propósito, ao destino, ó Pai, e que após, ó Deus querido, finalizar essa programação, vão estar aliviados, conectados, ó Deus, em paz consigo e com o propósito para o qual o Senhor as criou. Meu querido, minha querida, como é bom ter você aqui no nosso Quinta Feliz. Como é bom saber que, do outro lado, há alguém que quer uma palavra de Deus, que deseja uma direção de Deus, e que essa palavra possa ter virado uma chave na sua vida e te ligado ao destino a qual Deus te chamou. O meu abraço para você, eu te espero na próxima Quinta Feliz e pode ter certeza, há um assunto, há um tema, há uma reflexão que vai mudar a sua vida. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima Quinta Feliz, em nome de Jesus.